Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, pais, mães, educadores, cuidadores. Temos vindo ao longo destas semanas, destes últimos episódios, a falar sobre o grande tema da obediência. A obediência que é uma competência natural que a criança adquire e não imposta. Essa também existe e muitos de nós somos frutos dessa forma de educar e sabemos bem as consequências que isso tem e que ainda tem nas nossas vidas. Se observarmos, há muitas coisas que nós fazemos que têm muitas vezes a ver com essa forma punitiva de educação. E por isso é muito importante, se queremos fazer melhor, entender que a obediência é uma competência natural, para que sejamos mais conscientes no que toca à educação dos nossos filhos. O fenómeno da obediência, segundo a filosofia montessoriana, pode ser um aspecto de difícil entendimento. Sugerir que as crianças desenvolvem naturalmente a obediência em relação aos adultos alimenta a ideia que farão tudo o que querem. A definição que Montessori tinha de obediência é que a obediência desenvolve-se naturalmente no caráter da criança, como qualquer outra competência e que tem etapas. Contudo, isso não significa que permitamos a criança fazer tudo o que quer só porque ainda não tem maturidade para obedecer. Porque às vezes o facto de termos conhecimento, e é importantíssimo, obviamente, ter conhecimento sobre as fases de desenvolvimento, entender porque é que a criança faz isto ou aquilo, o que é que está por trás disso, isso dá-nos um consolo, portanto, dá-nos aqui uma segurança de entendermos o porquê que a criança faz isto ou aquilo, mas isso não significa deixá-la fazer tudo o que quer. Não é por a criança não entender que permitamos fazer coisas que a ponham em perigo ou coisas que danifiquem brinquedos ou alguma coisa na nossa casa ou que bata num colega ou num amigo ou nos pais. Isso não pode acontecer só porque a criança é imatura. Muitas vezes os pais caem neste lugar. Não pode permitir que faça tudo. Há duas formas de ensinar obediência. Na forma antiga e equivocada, em que se pede às crianças que façam isto e aquilo e acabou. Se não o fazem, são punidas por terem sido desobedientes. Muitos de nós somos frutos dessa educação, não é? Essa educação de medo, de castigos e ameaças. E atrevo-me a dizer que sabemos bem as marcas que isso nos deixou. E há outra forma, uma forma mais respeitosa para pais e filhos. A melhor forma, em vez de corrigir a criança, é ensinar a forma certa de fazer. Ensinar o erro é reforçá-lo, é marcá-lo na mente da criança. É fazer a criança aprender o que está errado, ainda que o objetivo seja para não fazer. É explicar com muita calma como fazer e, em certos casos, demonstrar. Vou dar um exemplo. Imagine no caso de um copo que foi partido. Podemos dizer o seguinte: quando quiseres pegar em algo de vidro, podes pedir ajuda. Ou então, podes usar as duas mãos para segurar o copo e podemos demonstrar. Uma frase curta, simples e objetiva. Mostrar como se faz. E não, já partiste um copo. Temos que dar a volta à situação de uma forma em que vamos reforçar a forma correta de o fazer e não reforçar aquilo que foi mal feito, porque é isso que vai ficar na mente da criança, o mal e não o bom. E outro exemplo, sapatos no sofá. A criança insiste em colocar os sapatos no sofá e nós entendemos que não. Podemos dizê-lo,
Nesta casa não usamos sapatos em cima dos sofás. Ou nós usamos o sofá para nos sentarmos. Podes pular na rua ou quando formos ao parque. Portanto, reforçar aquilo que é correto e não o que é o erro. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. É claro que perdemos a calma de vez em quando e não há por que nos culparmos muito quanto a isso. Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos, embora a sociedade nos queira convencer que temos que ser mães fantásticas, pais modelo, nem sempre isso é possível. Há dias difíceis e há dias que erramos muito. Portanto, também não fico com esse sentimento de culpa porque isso é natural. O normal é que isso aconteça e não que seja tudo perfeito. Por isso, quando isso acontece, quando nós erramos, é importante pedir desculpas. Mas atenção também a isto. Pedir desculpas só se a falha for muito grave. Não devemos pedir desculpas por qualquer coisa. Porque pedir desculpas é reforçar o erro. E às vezes a criança já nem se lembra. É mais por isto. O esforço tem que ser direcionado para que o comportamento mude. Esse é que é o objetivo. A forma de falar é uma importante ferramenta no entendimento e cumprimento de ordens. Um sim não pode ter o mesmo tom de um não. E isso confunde a criança. A criança ainda não tem capacidade também para entender ironias. Muitas vezes também somos irónicos. Faz lá isso outra vez. Temos que perceber, uma criança pequena não entende entre linhas, não entende ironias. E por isso temos que ter atenção ao nosso tom de voz, mas também à clareza daquilo que dizemos. É importante que sejamos claros, objetivos e curtos. E podemos fazer isto de uma forma gentil. Não precisamos de gritar. Podemos ser firmes sem nunca perder a calma, a gentileza. É importante também termos a consciência que só podemos pedir à criança aquilo que ela pode dar. Só podemos pedir à criança aquilo que ela pode dar. Como é que nós podemos exigir a um bebê de 2 anos que nos obedeça se o seu cérebro não está suficientemente desenvolvido para entender ordens? Isto é um exemplo que vale depois para tudo. É bom pensar nisto. Às vezes, se calhar estamos a exigir demasiado e a criança simplesmente não pode. Ela não pode fazer aquilo que nós queremos porque ela não sabe. É por isso importante que, enquanto pais e educadores, entendamos o desenvolvimento da criança. Não precisamos de ser especialistas, mas ler sobre o assunto já ajuda. Se tivermos essa informação, teremos mais consciência e saberemos que não é da natureza da criança ficar quieta. As crianças necessitam de movimento para se desenvolver. Isto é um facto. Uma criança não pode ficar sossegada e calada como gostaríamos, por exemplo, numa sala de espera num hospital. É claro que há momentos que é necessário que a criança fique quieta, mas são momentos, não é sempre. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Para tudo isto que aqui foi dito, é preciso tempo, é preciso paciência e é preciso observar. A criança está a descobrir o mundo. Para ela tudo é fascinante. É por isso é que é preciso tempo para apreciar, termos paciência, para observarmos as suas descobertas. E isto é a infância. E a infância vai num instante. Quem é mãe, quem é pai sabe bem disto. Era um bebezinho ontem e hoje já é uma criança. É num instante. Será que não vale a pena parar, ter tempo para observar esta infância a acontecer, para mais tarde não nos arrependermos? Ouça realmente o seu filho. Olhe para ele, largue o telemóvel, largue a televisão e esteja com ele e para ele. Para mais tarde não haver aquela sensação que o tempo passou tão depressa e eu nem vi. A obediência é só uma pontinha das descobertas fascinantes de Maria Montessori que nos ajudam
a viver melhor com os nossos filhos. Chegamos ao fim deste episódio. Encontramos-nos nas redes sociais, no Instagram, no site, no Facebook. Estou lá para esclarecer as vossas dúvidas. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.